Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bricklayer Brasil. Eu me chamo Rafael Henriques e se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a clicar aqui, assine nosso canal, né? Deixe um comentário, curte aí, manda uma mensagem para algum amigo teu da área que você queira que estude inglês junto com você, que cresça junto com você e vamos fazer a nossa comunidade, essa comunidade que você faz parte, a crescer, beleza? E na aula de hoje a gente vai falar sobre instalações, principalmente hidrossanitárias e hidráulicas dentro de uma residência comum. Então vocês vêm acompanhando no Instagram, principalmente por meio de stories, que eu venho postando bastante coisa sobre instalações hidrossanitárias, né? Isso em inglês, os termos, a parte de calha, de água da chuva, de tubo de queda. Então eu venho postando bastante coisa sobre esses detalhes, que é a parte em que a obra que eu tô gerenciando, se encontra agora, né? Então, até o final do ano a gente vai entregar essa obra e a minha ideia é mostrar aqui agora através de vídeos, de aulas, né? Esse conteúdo, das terminologias, termos, frases de aplicação, para que quando eu mostrar isso na prática, na vida real, você consiga associar, né? Tanto aqui na aula como quando estiver lá na obra, beleza? E assim, para aqueles que têm vontade, por exemplo, de ir morar fora, fazer um mestrado, especializar fora, quando chegar lá, ter uma sensibilidade, já ter, digamos, um caminho encurtado, porque estudou e viu esses termos aqui no Brasil, beleza? Então, se você se interessou, fica aqui comigo até o final, porque vai valer muito a pena. Pegue uma água, tome seu cafezinho, sente num lugar confortável, papel, caneta na mão e let's get it started. Beleza, pessoal? Então, o intuito dessa aula é basicamente iniciar do início, redundante, né? Iniciar bem do começo, para que a gente consiga trabalhar como que funcionam as instalações dentro de um banheiro, de uma cozinha, mas que antes disso a gente saiba os nomes dos componentes que tem num banheiro, por exemplo. Então, se você antes de trabalhar como engenheiro civil lá fora, for trabalhar na construção civil, é legal também você conhecer esses termos, porque daí no momento que você chegar lá, você não vai ter tanta dificuldade, beleza? Então, inicialmente a gente vai trabalhar aqui com algumas fotos. Como vocês podem ver, isso aqui, se eu não me engano, é um render. Então, não vão pensando que os banheiros lá fora das residências são desse jeito, porque principalmente na Irlanda, basicamente, acredito também que nos Estados Unidos, algumas partes da Inglaterra, essa realidade é um pouco diferente, porque são construções antigas, então os banheiros são antigos. Hoje em dia eles já estão antigos, mais de 30 anos, 20 anos. Então vai acabando sim. Então, se você for viajar, for alugar uma casa para fazer um intercâmbio, não se assuste quando chegar lá no banheiro. Talvez não seja dessa forma aqui, beleza? Então, os elementos que a gente já pode enxergar aqui, principais, que eu gosto de citar quando a gente trabalha, né, com esse tipo de assunto, é o seguinte. Inicialmente, se vocês olharem essa bancada aqui, nessa bancada que pode ser de granito, pode ser de mármore, depende, né, do seu gosto. Essa bancada, nós falamos em inglês countertop. Countertop seria realmente essa bancada, essa superfície que segura a cuba, né, que segura a bacia. Beleza? Em seguida vocês conseguem ver as torneiras, né? Vocês conseguem ver essa torneira aqui bem chique, né? Bem um tom meio antigo. Mas torneira em inglês é conhecido como faucet. Faucet, beleza? É bem comum também, por exemplo, quando a gente vai trabalhar vamos supor, lá você vai fazer um trabalho em algum shopping, em algum mall, né, que eles falam como se fosse um shopping, e é bem comum que a gente tenha aquela torneira, aqui no Brasil a gente acaba não falando, mas é aquela que é como se fosse isso aqui é para ser um pescoço de ganso, beleza? Então, é bem comum lá também, e isso nós falamos gooseneck, beleza? Se aquela torneira com formato de pescoço de ganso. Ah, beleza? Então, simplificar. A palavra goose, até o Ezinho, G-O-O-S-E, significa ganso. Gooseneck faucet, beleza? E aí, dessa torneira, é bem comum que lá fora nós tenhamos água quente e água fria. E isso nós falamos, por exemplo, hot water and cold water. No inverno, você vai usar hot water, né, água quente,
estiver fazendo lá seus menos 5 graus, menos 10 graus, é impossível você usar água normal, porque ela vai estar quase congelada. Porque muitas vezes você tem problema que as tubulações congelam de tão frio que é. E cold water é água gelada. Você sempre vai ter uma linha de cold water e uma linha de hot water, beleza? Também nos banheiros é bem comum que a gente sempre tenha um espelho. Às vezes você vai precisar trocar esse espelho, você vai precisar comprar um outro espelho, então é legal saber esse termo. Nós falamos mirror, beleza? Mirror. Ótimo. E pessoal, eu só esqueci de mencionar, mas geralmente quando a gente fala de tudo isso, né? Isso, a gente inicia falando banheiro, né? Banheiro em inglês é conhecido como bathroom. Tudo isso que eu estou falando está englobado no banheiro. Então nós falamos bathroom. Frase de aplicação só para vocês terem noção de como usar isso seria I need to go to the bathroom now. Preciso ir ao banheiro agora, beleza? Então, I need to go to the bathroom now. Pronúncia é bathroom. Você coloca a sua língua entre os seus dentes e você vai dar um pequeno sopro. Então nós falamos bathroom, bathroom, beleza? Eu sei que é complicado esse som do TH no início, mas é algo legal de vocês já tentarem praticar, porque ao longo do tempo você vai acostumando com essa fonética, né? Com esse som. A gente falou do espelho. E aí, se a gente olhar para o lado, nós temos o vaso, né? O vaso sanitário. Esse vaso sanitário ele é conhecido como toilet. Vaso sanitário. Sanitário. Então, dependendo também do lugar que você estiver, você vai ver muitas vezes as pessoas se referindo a banheiro como sendo toilet, né? Toilet. Então, não se assustem, mas bathroom é uma forma comum. Ótimo. Então a gente tem o vaso. E aí, se vocês olharem, um dos principais lugares que nós temos também no banheiro, nós podemos falar que, por exemplo, sabe essa parte que fica dividido com um box, né? Digamos como se fosse uma cabine de banho. Então a gente pode falar shower cabin, cabine de banho. Essa parte, essa parte que engloba o vidro. Só um instante aqui que eu vou colocar ela na pasta. Não encontrei ela aqui, mas bathroom aqui só para mostrar para você o que aconteceu. Mas vou procurar. Então, por exemplo, esse banheiro aqui, vocês podem ver que isso aqui é como se fosse uma cabine de banho, né, depois do box. Então, nós chamamos de shower cabin, né? Cabine de banho. Já quando vocês olharem esse aqui, o chuveiro aqui em cima, como que nós falamos chuveiro? Beleza, então o chuveiro ele é conhecido como shower. Tanto é que quando nós falamos, por exemplo, eu vou tomar banho, né? Então eu falo I'm going to take a shower. O verbo que nós usamos com shower é take, tomar um banho. É bem comum também que você ouça assim, I'm going. Então, shower and bath são praticamente sinônimos, a mesma coisa. Vou tomar um banho, vou tomar um banho, beleza? A única coisa é que shower é mais comum, digamos, no inglês americano e bath é mais comum no inglês britânico, né? British English, beleza? Ótimo. Pessoal, eu tinha esquecido de mencionar aqui, mas no toilet, realmente o verbo que nós utilizamos é dar descarga. E o verbo dar descarga significa flush. Dar descarga. I'm going to take a shower. I'm going to take a bath. Você pode falar, por exemplo,
my God, you can say, someone forgot to flush the toilet. Someone forgot to flush the toilet. Alguém esqueceu de dar descarga no vaso. Então, quando você fala feliz surpresa, ah, é dessa forma que nós falamos. Flush the toilet. Beleza? Então, outra coisa que nós podemos citar aqui, é justamente essa estrutura de baixo aqui. Vocês podem ver essa shower cabin. E aqui no Brasil, o que acontece? A água cai direto no porcelanato, no cerâmico, e vai para o drain, que é o ralo, né? O ralo que nós conhecemos. Lá fora, principalmente na Irlanda, acredito, na Irlanda em si é assim, no Reino Unido também é assim. Todos os lugares que eu tive contato lá, que eu tomei banho, que viajei para algum país, era dessa forma. A água ela não cai diretamente no chão, né, digamos, no piso. Eles têm uma estrutura que é conhecido como shower pan ou então só pan, como se fosse a base da cabine de banho. Se vocês olharem essa estrutura, vou até dar um zoom, essa branca aqui, nós falamos de pan. Ela recebe a água, né? Ela é como se fosse uma louça de plástico, é como se fosse um plástico assim mais reforçado, e a água cai lá e vai pro dreno, vai pro drain, vai pro ralo normalmente, beleza? Então é dessa forma que vocês, por exemplo, se forem para Irlanda, principalmente, todas as casas que eu vi lá era dessa forma. Casas que eu morei, casas de colega, na faculdade, se eu não me engano, também era assim. E assim que chamamos, beleza? Shower pan ou então só pan. Beleza, pessoal. Então, dessas partes de banheiro, de os móveis do banheiro, das partes do banheiro, a gente trabalhou bastante, né? A gente acabou falando de chuveiro, a gente falou de vaso, a gente falou de countertop, a gente falou de faucet, que é a torneira, nós falamos de mirror, nós falamos de... Eu tô fazendo isso pra gente dar uma revisada para seguir gooseneck faucet, hot water, cold water, uh, bathroom, beleza? Bathroom é algo bem importante. Lembrem também que pode ser toilet, é bem comum essa denominação. E aí a gente vai para uma parte mais prática, digamos assim, a parte realmente de alimentação de água, distribuição de água, de esgoto, colunas de ventilação. E essa foto aqui ela mostra de uma forma bem legal como que funciona os termos. Nós temos water main, water main. O que significa water main? Sabe a rede de distribuição principal de água? Então, ela é conhecida como water main. Water main é a rede de distribuição que a gente conhece, vem da concessionária, vem de uma organização pública, beleza? Então, nós falamos water main. Water main. Aí nós temos essa distribuição e se vocês observarem no post passado, a gente falou de water meter. Water meter. Para quem não lembra desse termo, toda casa também lá fora do Brasil, aqui fora do Brasil, a gente tem que ter um medidor, tem que ter um hidrômetro. Water main nada mais é do que o hidrômetro. Beleza? Pessoal, também só para complementar algo aqui para vocês, todos esses termos, né, de por exemplo, shower, toilet, né, então shower, toilet, a gente pode falar, por exemplo, dishwasher, que é lavadora de prato, não é no banheiro, mas é na cozinha, engloba água, né, então dishwasher, todos eles são dispositivos que utilizam água, né, então they are that use they are devices that use water. São dispositivos que utilizam de água, né? Eles precisam de água. Então, devices são dispositivos que utilizam água. Isso nós chamamos de fixtures. Todos esses componentes que se utilizam água, a gente resume nessa única palavra que chama
fixtures, beleza? Fixtures. Foi algo que eu lembrei e que é bem comum você ver eles chamando lá fora aqui fora do Brasil dessa forma. Então, fixtures. E nós temos service line, que é a linha de serviço de alimentação. Aí nós temos water meter. É comum que eles tenham two valves. O que é isso, Rafael? Two valves. Teriam duas válvulas, uma antes e uma depois do medidor de água. Válvula. Uma antes e uma depois do medidor de água. Que é para casa de manutenção. Então você pode bloquear a rede antes ou você pode bloquear a rede depois do medidor de água. Então nós falamos two valves. As válvulas. Aqui foi algo trabalhado, e aqui foi algo que já deu para trabalhar. E nós temos essa segunda foto. Deixa eu tentar vocês. Aqui não. Mas assim, acredito que dê para ver. Então, a verdinha, a cor verde é o quê? Nós falamos que é como se fosse drain lines ou então sewer lines, né? É conhecido como a rede de esgoto, né? A tubulação de esgoto. Forma de chamar também que vocês vão acabar vendo, você pode falar waste pipes, né, que é tubulações de waste. A tradução literal é como se fosse lixo, mas waste pipes seriam essas tubulações que recebem esgoto, esgotamento sanitário. Então, waste line, deixa eu ver aqui, essa outra foto também pode ver bastante. Vocês já têm até mais. Vamos lá, aqui de novo, né, water meter, e aqui nós temos as convenções, só para introduzir, nós temos cold water, representado pela azul, hot water, que é representado pela vermelha, cold water, água fria, hot water, água quente, natural gas, né, gás natural, vent system, que é todo aquele sistema de ventilação que a gente precisa para o esgotamento, para não dar mau cheiro, para os gases não voltarem, e nós temos o drain system, que é justamente essas tubulações que captam. Então, se você olhar aqui no topo, nós temos Main Vent Stack. A palavra stack é justamente a coluna, né? Que então, por exemplo, se você jogar lá no K-Builder, sempre vai ter TQ, né? TQ1, TQ2, tubo de queda. Então, essa coluna que atravessa a edificação verticalmente é conhecido como stack, beleza? E quando a gente fala Main Vent Stack, significa o quê? Main Vent Stack. Beleza? Então, main vent stack, nós falamos o quê? Fosse coluna principal de ventilação. Então, main significa principal. Vent significa ventilação, né? A palavra é curta para ventilation. E stack é a própria coluna, o tubo vertical. Então, coluna principal de ventilação. Nós também temos secondary vent stack, secondary stack. Seria coluna secundária, ventilação. Nós temos o que nós chamamos de supply pipes, supply. Então a palavra supply significa fornecer, aumentar. O verbo em si, to supply. Quando a gente fala supply pipes, nós estivéssemos falando da tubulação de alimentação. São as tubulações que alimentam os nossos fixtures, que alimentam a pia, que alimenta a água do vaso, beleza? E aqui nós temos também faucets, que é justamente as torneiras que nós aprendemos, toilets, que são também o vaso sanitário que nós aprendemos. Nós temos a main soil stack. Se vocês olharem aqui, main soil stack, seria o quê? Seria toda essa tubulação de esgoto, main soil stack. Então, main é principal e soil stack seria a coluna de esgoto, seria basicamente o tubo de queda. Então, esse tubo de queda de esgoto, a gente pode falar main soil stack, beleza? Nós também temos, se vocês olharem mais aqui embaixo, desce, né, nesse tubo de queda, nós temos esse clean out. É comum que nas construções lá fora, às vezes eles acabam fazendo não uma caixa de inspeção igual a gente tem aqui no Brasil.
Quando eles terminam essa queda, que chega no solo para ser despejado no sistema de tratamento de esgoto, eles fazem essa peça, clean out, que é como se fosse uma uma peça de inspeção, né? Ao passo que ela faz esse 90 graus, 90 degrees, né? Que é os 90 graus, ela tem uma inspeção lateral, que é justamente chamada de clean out. Clean out, beleza? E aí nós temos esse main drain, que seria basicamente quando você, por exemplo, tem o tubo de queda, né, desaguando o esgoto nessa tubulação, nessa tubulação de distribuição de esgoto, nós falamos main drain. E aí sai para uma sewer or septic, que seria o quê? Que seria o esgoto mesmo, o sistema de esgoto, ou então uma fossa, beleza? Então, pessoal, eu sei que essa aula foi um pouco corrida, foi um pouco assim cheia de termos. Se precisar, pausa, continua, para que vocês possam entender todos os termos, beleza? Então, espero que tenham gostado. Deixa seu gostei, compartilha com os amigos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, mais específica ainda. Bye, bye.